A Zona Franca de Manaus é um projeto essencialmente irracional? Creio que todos vocês já caíram em algum vídeo aí no YouTube falando sobre o fracasso, o problema, o erro que é a Zona Franca de Manaus. Uma bestialidade irracional que qualquer um com 2 dígitos de QI conseguiria perceber. Mas se é este o caso, por que a Zona de Manaus existe? Como ela foi elaborada? Por que ela foi executada? E por que ela ainda está de pé? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e antes de irmos direto para o tema do vídeo, quero pedir para vocês deixarem um gostei. Se não forem inscritos, se inscrevam. Se quiserem ajudar financeiramente o canal, a chave Pix está na descrição do vídeo, como também tem o clube de membros do canal, que tem conteúdo exclusivo e atividades propostas como o Clube do Livro, todas as terças-feiras. Sem encher muita sardinha, vamos ao que interessa. A Zona Franca de Manaus ela tem um surgimento embrionário em 6 de junho de 1957, durante o governo JK. Nesse período, ela não estava sendo criada para ser exatamente como a conhecemos hoje. Não estava nos projetos ela ser um polo industrial. Era simplesmente uma zona franca para armazenamento e depósito de mercadorias. Foi em fevereiro de 67 que ela ganha o status de um distrito industrial. E aí sim a gente começa a ter isenções fiscais, certos estímulos para que a região se desenvolvesse. Tem até essa foto aqui que é a inauguração do Distrito Industrial, que é o marco de fundação da Zona Franca de Manaus, tal como conhecemos hoje, e dá para ver que a região realmente não tinha nada. Era pequenos povoados esparsos, sem qualquer infraestrutura, então o processo de transformar essa literal barraca de palha e mato no que hoje é a Zona Franca de Manaus envolveu todo um grande planejamento de desenvolvimento da região. Mas para a gente poder adentrar nesses pontos, a gente tem que entender que a lógica da Zona Franca não se reduz a uma discussão econômica. Existem interesses de Estado e interesses existenciais do Brasil quanto nação que envolvem o povoamento da região norte. O projeto da Zona Franca de Manaus tinha uma clara intenção de vivificação, ou seja, de enchimento demográfico, não só da região norte, mas principalmente focando nas suas fronteiras. Nós tínhamos um grande problema de fronteiras mortas na região norte. E quando a gente começa a olhar esse mapa da SUFRAMA, que é tanto as sedes de supervisão como as áreas de livre comércio e as áreas de coordenação regional, a gente vê uma clara intenção de povoar a região norte, mas mais do que isso, interligar essas regiões aqui com infraestrutura e povoar densamente essas fronteiras, que historicamente sempre foram despovoadas, eram um flanco aberto em uma região onde nós não tínhamos controle algum. E aqui vale um rápido retrospecto sobre a questão da segurança das fronteiras do Brasil e um retrospecto sobre a história da Amazônia em si, a começar pelos problemas de fronteira morta. O que vem a ser este conceito de fronteiras mortas ou vivas? É aquela que é despovoada, que é simplesmente uma linha arbitrária que divide duas nações. Só que se de um lado houver uma fronteira viva, ou seja, estamentos burocráticos, bases militares, comércio e afins, o lado que tem uma fronteira viva tende gradualmente a empurrar as fronteiras, ou seja, subtrair território, da parte que possui fronteiras mortas. Olhando para a nossa história, a gente já sentiu o drama de ter uma fronteira morta na região do Centro-Oeste. Por exemplo, na Guerra do Paraguai, nós porcamente tínhamos algumas instalações militares na região do Mato Grosso, que atualmente é Mato Grosso do Sul, e male tínhamos vilarejos. Então nós não conseguimos nos defender dessa ofensiva paraguaia. E ali ficou muito explícito o vazio demográfico que existia na região e o perigo de se manter fronteiras mortas frente a nações que poderiam ter intenções não muito amigáveis com o nosso país. Outro grande caso de fronteiras mortas, e agora já na região norte, foi a questão do Pirara. Se você não conhece esse enclave diplomático que nós tivemos com a Inglaterra, eu recomendo você ver o vídeo completo que nós temos sobre essa questão aqui no canal mesmo. Mas, simplificando a questão, a Inglaterra, através da Guiana Britânica, estava enviando missionários anglicanos para a região do Pirara, que até então era possessão brasileira, convertendo os indígenas de lá e, através desse processo de catequese e de evangelização, estava jogando esses indígenas
contra as autoridades brasileiras, para que então os ingleses pudessem reivindicar esses territórios. Tudo isso aconteceu sem que o Brasil pudesse reagir, sem que o Brasil pudesse ter ciência de que isso estava acontecendo, porque as formas de supervisão, de monitoramento, de segurança de modo geral na região eram extremamente precárias. Ou seja, são dois exemplos de fronteiras mortas, do outro lado que tinha segundas intenções com fronteiras ou vivas ou parcialmente vivas, artificialmente reanimadas para subtrair os nossos territórios. No caso do Pirara, o resultado foi trágico. Lembrando também que a gente pode citar casos reversos, como o caso do Acre, que era uma região da Bolívia, e nós conseguimos incentivar a imigração cearense, principalmente para a região, para a extração da borracha, e nós tivemos uma maioria de brasileiros na região, deu as bases para que nós pudéssemos reivindicar aquele território. Nós tomamos aquele território e depois regularizamos através de uma compra. Tudo isso evitando também certos conclaves de nações mais fortes na região. Então essa questão fronteiriça ela é vital para a gente poder delinear os futuros de uma nação. Nações que possuem fronteiras mortas estão fadadas a sofrer com subtrações territoriais. Essa é uma das principais funções da Zona Franca de Manaus e a própria forma como ela está disposta já deixa bem clara a intenção dos seus idealizadores ali na década de 60 e 70. Uma das principais críticas à Zona Franca de Manaus é que ela é um povoamento artificial e que ao invés de desenvolvermos aquela região, nós deveríamos nos focar em lugares que as vantagens comparativas são mais atrativas, nos focarmos no nosso litoral. O problema é que vantagens comparativas nem sempre são determinadas simplesmente pelas formas como as coisas estão. Às vezes é necessária uma ação humana para que uma potencialidade se desenvolva. Isso é, um caso muito interessante é o caso do Planalto Paulista. São Paulo é fundado em São Vicente, no litoral. Mas a nossa população ela consegue fundar a atual capital de São Paulo no Planalto Paulista. E isso permitiu uma interiorização e povoação do continente que deu as bases para futuramente nós pudéssemos contestar o tamanho e as fronteiras atuais do Brasil lá no Tratado de Madrid. Ou seja, nem sempre as vantagens comparativas elas são um fim em si mesmo. Ou seja, se nós fôssemos como os caranguejos apenas arranhando a costa, dificilmente nós teríamos o país que nós temos hoje. E no caso paulista, é um grande exemplo de uma zona industrializada, desenvolvida, que venceu as suas vantagens comparativas, subiu a serra e mesmo com obstáculos geográficos, conseguiu se tornar um estado economicamente ativo. Evidentemente que apenas as questões geopolíticas a respeito das fronteiras já justificam uma política de desenvolvimento da região interior do estado, pela própria manutenção do país. Mas os críticos sempre apresentam um discurso econômico, como se as vantagens comparativas fossem um obstáculo intransponível, como se a atividade humana, esse processo de tornar uma região através de meios artificiais, através do trabalho, inviável economicamente, não criasse outras vantagens comparativas. Novamente eu faço alusão do célebre padre: nós não somos caranguejos para ficar arranhando apenas o litoral. O que é interessante sobre esse processo humano de desenvolvimento do território está na Paulistânia, né? A partir do momento que nós deixamos a região meramente litorânea, na praia, na costa, e vamos até os planaltos, abre-se caminho para que a Paulistânia pudesse surgir. A interiorização empurrou os povoados ainda mais para o interior. A partir desse reflexo, nós temos os povoados do interior de São Paulo, nós temos a povoação de Minas Gerais. A partir de Minas Gerais, nós conseguimos no século XVIII criar um novo centro de desenvolvimento econômico, descobrindo uma vantagem comparativa que até então não estava a olhos nus, porque nós estávamos apenas na costa. Nós descobrimos riquezas no interior e a partir do ciclo do ouro a gente consegue se interiorizar ainda mais, fortificando o processo de povoação de Goiás, dos Mato Grossos. Ou seja, a Paulistânia ela só foi um sucesso e a partir dela pariu-se
o Brasil do tamanho continental que nós temos, graças a esse senso de desenvolvimento humano, de buscar assentamentos, de buscar as riquezas para dentro e não ficar apenas na riqueza fácil e óbvia, extrativista que o seja no litoral. O que eu estou querendo evidenciar aqui é que, historicamente, nós sempre tivemos um ímpeto de tentar descobrir as potencialidades do nosso território, do nosso sertanismo. Esse nosso sertanismo é que nos aguçava a buscar as riquezas e potencialidades que nós poderíamos encontrar nos sertões e não ficando preso apenas na área burocrática do litoral. Seguindo nessa lógica do nosso panorama histórico, a gente tem a nossa própria marcha para o oeste. Mas como diria Everardo Beckhauser, a nossa marcha para o oeste de uma maneira muito diferente da vanguarda norte-americana. A nossa marcha para o oeste é de povoação, não de terras de ninguém, mas terras que precisam de cultivo, precisam de uma adaptação. É um processo vagaroso e contínuo. Essa é a nossa marcha para o oeste. Nós temos um início propriamente dito no século XVII, com as bandeiras e monções, e aqui nós temos um pequeno mapa, principalmente se destaca as bandeiras de Raposo Tavares, que quase faz o recorte do nosso país, e é graças a essas bandeiras que, na assinatura do Tratado de Madrid, nós já tínhamos povoados, nós de fato já ocupávamos essas regiões, a qual nós poderíamos então chamar para nós. No século XVIII, a nossa marcha para o oeste estaria naquela perspectiva de ocupação e trabalho no solo. A principal região que se destaca no Brasil nesse período é Minas Gerais, por conta do ciclo do ouro, e toda a economia nacional começa a se interligar, se internalizar para abastecer esse grande centro urbano no sertão, não mais no litoral. Isso foi um fator marcante para a formação da sociedade brasileira e de forma que nós pudéssemos ir amarrando o trabalho e as culturas regionais através desse grande centro que amarrava o país inteiro. Nesse aspecto, a Amazônia fica bastante secundarizada, até porque nós não tínhamos meios tecnológicos de fato aproveitar a região. É apenas no século XIX que ela volta ao foco com o nosso ouro negro, a borracha. Com a Revolução Industrial, indústrias do mundo inteiro, mas em especial da Inglaterra, necessitavam dessa matéria-prima. Então Manaus chegou a ser uma das cidades mais ricas do mundo nesse final do século XIX, a partir da década de 70, graças à exportação dessa matéria-prima, da borracha. Os seringais se tornaram o grande polo econômico do país. Ou seja, muitas pessoas que estavam fugindo das secas do Nordeste, em especial os cearenses, eles estavam em uma grande rota de migração para as regiões dos seringais. E é aí que acontece a nossa conquista do Acre também. Creio que em outras circunstâncias eu já tinha contado essa história para vocês, não é o caso desse vídeo aqui, então rapidamente, esse ciclo cai, ele rói, graças ao primeiro grande caso de biopirataria, de furto, tráfico dos seringais, onde um espião inglês, amando da coroa, conseguiu furtar milhares de mudas dos seringais, e então eles começam a cultivar os seringais lá na Ásia, nas possessões inglesas. E aí, com a competição, a dependência, o quase monopólio que o Brasil tinha, faz o preço se depreciar e ruir o ciclo da borracha. O ouro negro perdia seu valor. É quando a gente vai chegando na década de 30 e se inicia novamente a procura pela borracha brasileira. O expansionismo japonês dominou as regiões de cultivo dos seringais ingleses e aí a dependência para com o Brasil voltou a todo vapor, principalmente naquele cenário de guerra. É nesse sentido que o governo Vargas ele começa a ter uma política propriamente, esboça passos de ocupação real da região, evidentemente buscando as vantagens imediatas, que ele precisava de efetivo de gente para trabalhar nos seringais, mas mais do que isso também tinha alguns planos de povoamento da região oeste. Lembrando que é na década de 30 e 40 que os estudos de geopolítica começam a ganhar destaque e relevância entre a intelectualidade brasileira e os círculos governamentais. Vale lembrar os estudos do Everardo Beckhauser e mesmo do Mário Travassos, as questões relativas a fronteiras, as questões relativas à região interna do país, ou seja, nosso sertão. A marcha para o oeste era uma necessidade já detectada, já racionalizada e debatida. Com o fim da guerra, o grande medo
era que nós voltássemos a relegar a região norte a uma posição de segundo plano. Se vocês observarem até esse ponto, toda a atividade econômica na floresta amazônica como um todo era de puro extrativismo, momentos em que a borracha se valorizava e a gente simplesmente rapinava essa matéria-prima, essa commodity. Ou seja, não existia de fato um projeto racional de como nós poderíamos assentar a região de maneira constante, de maneira fixa. E é nesse sentido que, sabendo que a borracha voltaria a perder o seu valor e a região poderia sofrer com uma desantropização novamente, posteriormente, décadas à frente, nós temos no regime militar que nós temos o projeto Rondon, com o slogan famoso e lembrado até os dias de hoje do integrar para não entregar. Muitas famílias que ajudaram na ocupação da região amazônica, da região norte como um todo, ainda falam sobre as pressões que sofrem, mas rememorando que seus ancestrais, seu pai, sua mãe, sua avó, foram para a região por um convite, por estímulo do próprio governo do país, com esse slogan, de integrar para não integrar, ou seja, com o espírito ainda ufanista, de estar colaborando com a nação. Outras questões que a gente até comentou no começo do vídeo também saltavam os olhos nesse contexto, ou seja, as possíveis ameaças de potências externas na região. Nós já sofremos com assédios no passado, seja para abrir a navegação da bacia amazônica para navegação internacional, seja como no caso do Pirara, tinha as questões que já se avizinhavam sobre tráfico e, no contexto da Guerra Fria, o medo desse vazio demográfico num contexto de guerra civil. E é nesse contexto que os militares, já com algumas ideias incipientes, herança dos movimentos anteriores, começam a traçar o plano de desenvolvimento da região norte. Lembrando que foi nos anos de chumbo que nós tivemos a guerrilha do Araguaia, ali naquela divisão entre Pará, Maranhão, Tocantins, onde ocorreram os combates mais violentos da Guerra Fria no Brasil. Os guerrilheiros se aproveitaram do contexto de mata, de pouco monitoramento, de difícil estabelecimento de postos de segurança e postos do próprio exército na região. Aquilo ali evidenciou uma fragilidade tremenda por parte das autoridades na região. Como eu disse, não que a guerrilha do Araguaia tenha desembocado nos projetos de desenvolvimento da região norte, mas foi um bom chacoalhão. Lembrando que era importantíssimo desenvolver aquela região. De Costa e Silva para frente, nós vamos ver um grande projeto de desenvolvimento na região. Ali embaixo tem as hidrelétricas construídas pelos militares, evidentemente não todas pelos militares, mas 99,9% é herança militar. E do outro lado, o mapa maior, nós temos o mapa rodoviário do país. Eu sei que tem toda uma discussão sobre a questão das rodovias, eu não vou entrar nisso agora, mas é interessante você observar que os militares, eles investiram bastante na área norte, realmente chamando as populações para a região, levantando a infraestrutura e possibilitando a vida na região norte, em áreas até então intocadas. Um desses marcos, por exemplo, é Santarém-Cuiabá, que faz esse marco quase que de norte e sul, a BR-163, e nós temos a Transamazônica, que conecta a ponta do Nordeste brasileiro até o coração da Amazônia. Então foram projetos de infraestrutura grandiosos que saltam os olhos mesmo até os dias de hoje. E grande parte do que nós temos na região é oriundo desses projetos do regime militar. Vale citar que nós estamos falando dos anos de chumbo, final dos 60, início dos 70. Nesse momento, a Zona Franca de Manaus já estava estabelecida como um ponto, um centro, um distrito industrial. E como que a gente vai desenvolver uma indústria ali sem infraestrutura realmente capaz de abastecer uma indústria na região? E é isso que os militares pensaram e planejaram. Nós temos, por exemplo, os projetos Grande Carajás e o projeto Trombetas. São duas regiões mineralógicas importantíssimas do país até hoje. Por exemplo, o Grande Carajás, ele é um centro de cobre, bauxita, manganês, tudo que é fundamental para a indústria. E o mesmo podemos dizer do Rio Trombetas, outra grande região de extração mineral do país. Ambos os projetos, eles servem tanto para exportação, mas principalmente para o aproveitamento regional. Se você for pegar onde fica o Rio Trombetas, como eu estou apontando ali pertinho de Santarém,
como também o projeto Grande Carajás, que é conectado com os portos de Belém e São Luís, você vai ver que tem toda uma malha de infraestrutura que conecta essas regiões com a Zona Franca de Manaus, seja por vias férreas, rodoviárias ou fluviais, ou seja, as hidrovias, né? Graças a esses projetos executados nas décadas de 70 e 80, nós tivemos a construção da hidrelétrica de Tucuruí, os polos agropecuários na região que se desenvolveram em um ritmo crescente. Nós tivemos as linhas de transmissões aéreas que ajudaram também muito a conectar a região norte do país com o restante. Nós tivemos a instalação de sistemas de monitoramento como o CIVAM, que é o principal sistema de monitoramento brasileiro, e nós também tivemos estradas de ferro como a Ferro Carajás, mas muitas outras que eu ainda vou mostrar para vocês aqui também. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é que houve um empreendimento real por parte dos militares de tornar viável a região, um aproveitamento geral das hidrovias, das rodovias, das ferrovias, das vias aéreas, ao estímulo à atividade na agropecuária, um aperfeiçoamento do sistema de monitoramento, uma tentativa de aumentar a densidade popular nas regiões extremas dos estados no norte. Ou seja, existia um grande projeto integrado. Foquem-se nesse ponto. Só para que fique um pouco mais claro, eu acho muito interessante quando a gente olha o mapa ferroviário da região norte, a conectando com outros pontos. Se a gente ver esse mapinha aqui de baixo, ó, o mapa ferroviário norte e nordeste, você vai ver que os Carajás, ali no Pará, é conectado pela estrada de ferro Carajás até o porto de São Luís. Nós temos outras linhas férreas que vão se conectando para portos, por exemplo, como em Recife, como Natal, descendo mesmo para Tocantins, Bahia. Gente, nós temos toda uma interligação com a região Nordeste, principalmente a partir dos Carajás. Quando a gente vai para o Rio Trombetas, a gente vê que existe como principal ponto o transporte fluvial. Se você olhar nesse mapinha do lado, principais hidrovias do Brasil, tudo que está em azul é vias navegáveis, que a gente utiliza para o transporte de mercadorias principalmente. Então você pega lá em Macapá a entrada do rio Xingu, que vai descendo, né? Você passa o Tapajós e chega até Manaus, passando ali pelo Rio Trombetas, né? Então a gente tem toda uma estrutura conectada que funciona para a gente abastecer com matérias-primas o polo industrial de Manaus. Esse aqui que é o ponto principal. Nesse projeto, as hidrovias seriam um ponto fundamental para conectar Manaus, que é o centro da região norte, até as pontas mais extremas, né? Lá no Rio Branco, no Rio Negro, lá nas margens do Rio Juruá, chegando ali no Rio Madeira até o Marmoré. O grande projeto era utilizar as hidrovias como fonte de coagulação na região norte. Se você observar no mapa das hidrovias, você vai ver que não tem rios que, por exemplo, saiam de Goiânia, Cuiabá e alcancem as regiões mais profundas do norte. Então não tem como você, através de uma hidrovia, sair, de Brasília que o seja até o Rio Branco. Então, se você for ali no mapinha ferroviário, norte, centro-oeste e sudeste, você vai ver que tem vias férreas que conectam as regiões onde as hidrovias não chegam. Então foi feito todo um planejamento para interligar a região com o resto do país. Então percebam, existia uma grande vulnerabilidade na região norte e os militares desenvolveram todo um projeto de desenvolvimento para o aproveitamento da região. Um aproveitamento que não dependesse de ciclos específicos de commodities como a borracha. Seria um aproveitamento real, um povoamento fixo que fosse sustentável, integrando essa região ao resto do país. Vale também citar que quando a gente pensa na exportação dos bens produzidos na Zona Franca de Manaus, a região em que ela se encontra seria, com a devida infraestrutura, bastante estratégica, muito próximo dos países caribenhos, facilitando também o transporte, por exemplo, para os portos de São Luís ou mesmo de Belém. Nós teremos diversas vias de escoamento dessa produção. Então também tem um aspecto da integração da Zona Franca de Manaus, no sentido de ligar essa região aos mercados externos, não necessariamente ao abastecimento interno, tal como ela se personifica nos dias de hoje, né? Como nós podemos ver, os anos 70 foram bastante importantes para essa política de desenvolvimento e de interiorização da nossa estrutura industrial.
buscando povoar os sertões do Brasil. Isso porque nós nem estamos falando sobre o desenvolvimento da Embrapa, os aprimoramentos na região do Cerrado, que também é concomitante a todo esse processo. Para além do cenário interno, nós temos as pressões do cenário internacional. Em 1972, nós temos a Conferência de Estocolmo, uma conferência do clima, onde o Brasil é bastante incisivo. O nosso saudoso chanceler à época, Araújo Castro, ele foi bastante incisivo em defender a posição brasileira. Ele já tinha comprado que, ao tentar jogar a agenda do clima para áreas não tão politizadas, ou seja, não consideradas questões ideológicas ou políticas propriamente dita, eles estavam tentando estrangular os países em desenvolvimento. As nações dominantes precisavam cooptar os países pequenos dentro dos seus projetos, só que era crescente na ONU o agrupamento das nações do meio, que seria o terceiro mundismo, e a agenda do clima seria a principal forma de congelar o poder global. Quem se desenvolveu, se desenvolveu. Quem não se desenvolveu, não se desenvolve mais, porque agora a preocupação central é o clima. Se instaura a mentalidade santuarista. A natureza é um bem que está acima da humanidade e não pode ser violado em nenhuma das circunstâncias, ignorando que os países que já se desenvolveram destruíram a natureza nos seus respectivos países. O que ele queria advogar em causa brasileira era o direito ao desenvolvimento, um desenvolvimento consciente, mas que fosse propício às condições humanas, ou seja, é conciliar sim desenvolvimento com pauta ambiental, mas não ignorando o elemento humano, a atividade econômica. Toda ação tem um impacto. O que deve se colocar na régua é: este impacto compensa questões humanitárias? O desenvolvimento que nós alcançamos alterando a diversidade, a natureza em alguma escala, compensa? Tem como a gente amenizar estes impactos? Ou seja, a gente precisava de uma agenda de conciliação da vida humana, do desenvolvimento das nações pobres com o impacto ambiental. Só que os países fortes queriam congelar o poder global. Queria que todos os países que não se desenvolveram criassem um santuário em torno de suas florestas, dos seus rios, dos seus parques. Era simplesmente o congelamento do poder global. Outro aspecto importante nesse contexto é a atuação dos Estados Unidos contra o regime militar. Nós temos uma tensão no governo Geisel com o governo Carter, que ele começa a denunciar o Brasil nas suas intenções nucleares. Denuncia o Brasil sistematicamente como um violador dos direitos humanos, que a ditadura do Brasil era sanguinária. Ou seja, os mesmos militares que cooperaram e ajudaram ativamente os militares a dar um golpe em 64, são aqueles que, vendo a mudança de postura nos governos militares, se direcionando para uma oposição soberanista, de realismo político e de desenvolvimento nacional, começam a achacar esse governo, quer derrubá-lo. Ou seja, nós temos a agenda ambiental através da ONU tentando paralisar os projetos de desenvolvimento interno do país, ao mesmo ponto que uma grande pressão geopolítica é jogada sobre o regime militar. De um lado, nós temos Médici e Geisel tentando desenvolver o país, e do outro lado, a esquerda anti-americana, anticapitalista, batendo palma para o desgaste do regime militar. E é na década de 80 que a gente começa a andar para trás para valer. O Figueiredo ele já assume o poder de maneira bastante frágil, já comprometido com a abertura política, o regime já estava em claro definhar. Era só as cenas do pós-créditos do governo do Figueiredo. Então a gente tem um avanço da agenda ambiental e indígena internamente. Primeiramente, os militares tentam contornar isso com instituições nacionais, para que a gente não tivesse que responder a legislações internacionais, que representaria a perda de soberania em termos muito claros. Ou seja, durante a década de 80, ainda na mão dos militares, nós temos a criação de órgãos nacionais de preservação e monitoramento ambiental. Exemplos são a Política Nacional do Meio Ambiente, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o CISNAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA. E depois que nós temos a redemocratização, nós temos aí sim as pedradas que doeram mais. Porque nós temos a Constituição de 88 admitindo o marco temporal, e aí começam-se todas as discussões a respeito de reservas indígenas, juntamente com essas instituições de preservação ambiental, criando parques de preservação e afins, e toda aquela política que nós tínhamos de isso desde a era Vargas, lá na Marcha para o Oeste.
vamos chamar a população para vir povoar, dar titularidade de terras para elas, vamos prometer dar titularidade, né? Porque nunca foram regularizadas posses na região amazônica, na região norte como um todo. Então o governo, por 40 anos consecutivos, atraiu as pessoas, chamou colonos, deu as condições para que as pessoas trabalhassem lá, incentivava o desmatamento, o desenvolvimento daquelas regiões, para agora uma grande esquizofrenia vir à tona. O governo começaria a considerar todas essas pessoas criminosas, simples e puramente criminosas. E pior do que isso, nós temos uma aproximação muito engraçada nos governos Collor e FHC, que vão redundar através de organizações não governamentais na demarcação das terras indígenas, todas elas sendo controladas e administradas por estas ONGs. Então, é nesse momento em que nós vemos o processo inverso do que nós queríamos com a Zona Franca de Manaus. Quando a gente estava tentando, tal como na Paulistânia, transferir a nossa sede do litoral para as regiões internas, o nosso novo Planalto Paulista seria a região amazônica, a ideia seria emular aquele mesmo processo de desenvolvimento, ou seja, um grande polo administrativo, pujante economicamente, com vida demográfica e intensidade, que graças a esse processo iria irradiando ao seu entorno outras vilas, outras cidades, outros empreendimentos industriais, comerciais que se autossustentassem e assim gradualmente a gente fosse ocupando toda a região amazônica. Agora, com a redemocratização, o processo era o contrário. A gente estava tentando reprimir e desalojar todo mundo que estava fazendo esse processo de expansão e, de fato, ocupação do território nacional. A gente estava buscando um esvaziamento da região. E no lugar de brasileiros, a gente começou a colocar um monte de ONGs estrangeiras na região. E é aqui que as coisas ficam muito esquisitas e explica por que a Zona Franca de Manaus está do jeito que está hoje. Em vez dela ter conseguido densamente povoar a região norte, ela fracassou e se tornou um certo estorvo na visão de muitos. Nós temos aqui uma discussão sobre propósito da Zona Franca. Interesse nacional, que seria a povoação e a criação de fronteiras vivas na região, tal como a gente pode ver naquele mapinha das zonas de livre comércio da Zona Franca, versus interesses estrangeiros, os interesses nas demarcações por terras, a administração dessas terras indígenas por mãos estranhas, versus outros interesses, que são interesses políticos ordinários, regionais, gente que só está interessado nas inserções fiscais, nas defesas, nas proteções, que é o que mais a galera critica. Confunde-se a cooptação da Zona Franca de Manaus por interesses mesquinhos politiqueiros com um real propósito da Zona Franca, que é o interesse nacional de vivificação das fronteiras e povoação da região norte. E é interessante que os militares criaram toda uma estrutura que provava que era possível tornar aquela região viável, sabe? Grandes concentrações de minérios essenciais para abastecer as indústrias, sabe? Manganês, cobre, bauxita, levante de infraestrutura na região, hidrelétricas, siderúrgicas na região, cortando a região por rodovias, ferrovias, trabalhando no processo de abertura fluvial das hidrovias. Então, assim, eles mostraram que era possível esse projeto de criar vantagens comparativas na região amazônica e não de se aproveitar de vantagens comparativas pré-estabelecidas pelo acaso. A grande questão é que, se o projeto inicial tivesse prosseguido, a região teria conseguido se firmar autonomamente e não dependente de subsídios eternos. Só que, como esse processo foi barrado, os interesses e o propósito da Zona Franca foi sendo desviado para essas politicagens, que não tem interesse de tornar a Zona Franca uma área que seja autossustentável, e, ao mesmo tempo, vai tentar extorquir o máximo de privilégios políticos para manter as coisas como estão. Sobre os interesses estrangeiros, olha esse mapa aqui, que engraçado. São as demarcações de terras indígenas. Eu convido vocês a voltar o vídeo lá atrás e vejam os polos das zonas de livre comércio que estão na Zona Franca de Manaus. Se você pega que o projeto inicial era a vivificação das fronteiras e nós tínhamos grande interesse de, na verdade, descentralizar, ou seja, aumentar o efetivo de pessoas, a densidade demográfica na região e principalmente não concentrar ela em Manaus, mas conseguir pulverizar ela e povoar a região inteira. Compara agora onde estão as demarcações de terra indígena. Olha lá em cima no mapa.
Olha aqui nas fronteiras do Amazonas, do Acre. Aqui, olha isso. Todos os pontos que eram vitais, nós enchermos de gente, estão tudo demarcado como terra indígena. E aqui eu volto a falar sobre propósito da Zona Franca. O propósito era ocupar a Amazônia. Era ocupar a região norte do país. Torná-la verdadeiramente brasileira. Só que olha o que a galera se orgulha da Zona Franca de Manaus hoje. Zona Franca de Manaus é essencial para a preservação da floresta amazônica. O que eles apresentam nesse tipo de notícia aqui é que a Zona Franca, em Manaus particularmente, ou seja, lá no centro, ela começa a puxar toda a população da área norte em busca daqueles empregos, porque no restante da região tudo foi inviabilizado. Você ser garimpeiro é crime, você não pode desenvolver nenhuma atividade agrícola, não pode desenvolver nenhuma atividade pecuária, você não pode fazer nada, você não pode trabalhar. Ou seja, a vida foi inviabilizada na região graças à ingerência desses órgãos federais que foram cooptados na abertura política para servir como um capitão do mato contra a própria população que, em décadas passadas, foram chamadas pelo governo para estar lá. O que verdadeiramente aconteceu é que o governo federal foi sequestrado pelos interesses internacionais. E, como uma marionete, o governo federal hoje atua para penalizar quem em algum momento esteve comprometido com um projeto nacional de ocupação sadia do nosso território. Se você é um trabalhador, você é um criminoso na região norte. Resultado, todo mundo busca sobreviver aonde tem emprego, ou seja, ou sai da região norte ou vai para Manaus buscar um emprego industrial lá. E aí, para mim, assim, a assinatura do crime é que hoje em dia, mesmo quem tenta defender a Zona Franca faz isso por propósitos opostos à da fundação da Zona Franca, que era de irradiar a população, ocupar, ter um aproveitamento cada vez maior da região norte. Não, estão se orgulhando de estar cada vez mais concentrado, esvaziando as fronteiras, deixando tudo vazio na mão de ONG e do tráfico. Esse processo de preservação da floresta amazônica e despovoamento das regiões, ela obedece a um sentido contrário àquilo que serviria a Zona Franca de Manaus. E o resultado está aqui, né? A metrópole brasileira que mais cresceu em população desde o último recenseamento, em 2010, foi Manaus, ganhando média de 17 mil moradores por ano. E agora eu te pergunto, a Zona Franca de Manaus, ela tem as condições, continua a receber investimentos, infraestrutura e afins para conseguir ser um grande polo em constante robustez? Não. Essas pessoas vão para lá e vão viver na miséria. E aí você começa a ver os indicadores socioeconômicos da região norte e são os piores do país inteiro. Ou seja, o projeto da Zona Franca foi cooptado, reordenado e caiu na mão dos dois grupos que não têm qualquer comprometimento com o propósito inicial do estabelecimento da Zona Franca. Pelo contrário, você olha o poder público extraviando qualquer obra de infraestrutura na região, criminalizando qualquer um que tente produzir na região. Quando você tem autoridades públicas falando sobre a Zona Franca de Manaus, é basicamente para pedir regalia, para defender interesses de lobistas, é para depreciar a Zona Franca de Manaus. Ou seja, na prática, ela é um descaso da Sexta República. A Zona Franca não é um problema em si. Pelo contrário, se nós queremos desenvolver o país, é fundamental que ela dê certo, que a gente conclua esse arco e termine de construir a infraestrutura e as condições necessárias para que ela se torne um polo autônomo. Considerando as riquezas e as potencialidades da região, ela pode vir até mesmo ser mais próspera que a área do Sudeste, do Sul e afins. Só que a gente precisa desenvolver essas vantagens. Não vai cair do céu. É lógico que o pensamento meramente econômico, até porque não está compromissado com uma ideia de nação, vai preferir um enriquecimento fácil. Então vamos fazer tudo aqui no litoral mesmo, vamos deixar tudo para cá e que se dane qualquer condição política ou geopolítica. Só que o problema é que economia não constrói um país. Um Estado precisa de planejamento, precisa de objetivo estratégico. A economia é subordinada à política, ela não direciona a política. Enquanto a gente não entender isso, não tem como a gente pensar o Brasil, não tem como a gente pensar país. Esse vídeo aqui não foi bem uma defesa da Zona Franca de Manaus, tal como ela existe hoje. Mas é para deixar claro que ela, a Zona Franca, é a maior vítima da Sexta República. Ela é o símbolo de um país que perdeu o direcionamento,
perdeu objetivos permanentes, perdeu o ímpeto de se fazer como um grande povo, como uma grande nação. A gente fica, Deus dará, sendo governado por mãos estrangeiras que administram inclusive terras que seriam fundamentais para um projeto sério de país. Eu espero que de alguma forma isso jogue a luz sobre as cabeças que falam, mas economicamente as vantagens comparativas não sei o quê, sem perceber que esse não é o centro da discussão. As discussões geopolíticas aqui é o que mais gritam. Senão a gente sempre vai ter que carregar como um fardo a região mais rica, quiçá, do planeta. É uma completa irracionalidade a gente ignorar as potencialidades da região norte porque dá trabalho demais desenvolver. Imagine o que seria dos Estados Unidos se olhasse para a costa oeste pensando, vai dar trabalho demais desenvolver isso aí, deixa para lá. Vamos ficar aqui só nas 13 colônias mesmo. Civilização é fruto de um esforço, não cai do céu. Economia é um braço da política, não é a cabeça dela. Nós precisamos de um projeto nacional. E não do acaso, das vantagens comparativas, do que as luzes no céu nos vão guiar a fazer. Nós precisamos de uma racionalização dos nossos projetos. Bom, esse foi o recado de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo live. Tchau, tchau.